Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Barra, sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e hoje estamos dando início a uma semana muito especial, a Semana Santa, com o tema Restaurados em Cristo. É um prazer ter você conectado aqui conosco. O tema de hoje é Aplausos da Multidão, Lágrimas do Rei. Nós iremos, neste momento, cantar um louvor ao nosso Deus, preparando o nosso espírito para a mensagem desta noite.
te aceito, Senhor, pois teu amor não tem fim. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que fez por mim. Eu quero me entregar completamente a ti e sentir teu calor me abraçar, pois eu sei que comigo estará. O meu passado Cristo esqueceu e nova vida para mim concedeu. Sua vontade é me levar pra sua casa, o meu eterno lar. Deixarei para trás lutas que enfrentei e ao ouvir seu chamar eu direi: eu te aceito, Senhor, pois teu amor não tem fim. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que fez por mim, pelo perdão e a paz que me ofereceu, mesmo em dor, por mim morreu, deu sua vida por mim lá na cruz. Eu te seguirei, Senhor Jesus. Eu te aceito, Senhor, pois teu amor não tem fim. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que fez por mim. Eu quero me entregar completamente a ti e sentir teu calor me abraçar, pois eu sei que comigo estarás. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Então, agora nós vamos fazer uma oração primeiro e depois vamos abrir a Bíblia e vamos estudar o tema. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, santificado, Senhor Deus, louvado, engrandecido seja o teu glorioso nome. Nós queremos te agradecer pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por amor a cada um de nós. Te agradecemos também, ó Pai, pelas bênçãos recebidas e pelo teu cuidado. Queremos te agradecer também por esta pessoa que está conectada conosco. Queremos agora abrir a tua palavra. Pedimos ao Pai a iluminação do Espírito Santo para entendermos os teus ensinos. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos agradecidos. Amém. Amém. Pois bem, queridos, vamos então ao tema desta noite: aplausos da multidão, lágrimas do rei.
Ao entrar em Jerusalém, na última semana de sua vida, Jesus foi recebido com aplausos, mas ao contemplar a cidade, chorou por sua fé superficial e cegueira espiritual. Aprenda as valiosas lições desta história que se aplicam a nós hoje. Há uma lenda sobre uma antiga vila na Espanha, cujos moradores descobriram que o rei lhes faria uma visita. O rei nunca havia visitado aquela vila, e os moradores estavam ansiosos por esse evento. Temos que fazer uma grande festa, todos os moradores concordaram. Mas, por ser uma vila pobre, não havia muitos recursos. Alguém então teve uma ideia clássica. Como muitos moradores da vila faziam seus próprios vinhos, a ideia era que todos na vila levassem um copo grande de seu melhor vinho para a praça da cidade. Eles disseram: vamos derramar em um grande tanque e oferecer ao rei para seu prazer. Quando o rei beber, será o melhor vinho que ele já provou. Um dia antes da chegada do rei, centenas de pessoas entraram na fila para fazer sua oferta ao convidado de honra. Subiram em uma pequena escada e derramaram o presente através de uma pequena abertura do topo. Finalmente, o tanque estava cheio. O rei chegou, foi escoltado para a praça, recebeu uma taça de prata para encher com vinho que representava o melhor que os moradores tinham. Ele colocou o copo embaixo da torneira, encheu e bebeu, mas o melhor vinho não passava de água. Todos os moradores haviam pensado: vou guardar o meu melhor vinho e substituir por água. Com tantas taças de vinho no barril, o rei nunca vai perceber a diferença. O problema é que todos pensaram da mesma maneira. Domingo de Ramos é o dia em que o Rei dos Reis foi grandemente homenageado, porque as pessoas deram o melhor de si em louvor e adoração. Naquele dia, houve um desfile, uma entrada triunfal quando Jesus se aproximou de Jerusalém. As pessoas saíram às ruas e aplaudiram sua chegada. Acenaram galhos de palmeiras, espalharam roupas nas estradas e gritaram: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz do céu e glória nas alturas. Mas em meio a gritos alegres de louvor e adoração, Jesus olhou para Jerusalém e chorou. Hoje vamos aprender várias lições desse dia de aplausos e lágrimas. Todo mundo adora um desfile, seja no dia 7 de setembro ou no aniversário da cidade. Há algo empolgante em uma procissão que exibe carros alegóricos, bandas, soldados, estudantes e etc. Quando Jesus entrou em Jerusalém para morrer, houve um desfile também. Isso ocorreu durante a época da Páscoa, quando a população de Jerusalém aumentou de cerca de 30 mil para quase 200 mil. Vamos abrir a Bíblia, então, em Lucas capítulo 19, versículo 28 a 31. Lucas capítulo 19, versículo 28 a 31, fala assim: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltas? Ou por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Porque o Senhor precisa dele. Ao entrar em Jerusalém, montado em um jumento, Jesus também estava intencionalmente cumprindo a Escritura que Deus havia dado por meio do profeta Zacarias 500 anos antes. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que fala assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Jesus
entrou em Jerusalém como um rei humilde. Quando um rei conquistador entrava em uma cidade após um período de guerra, ele desfilava montado em um cavalo ou algo ainda mais impressionante. A história nos diz que Júlio César retornou a Roma em 45 a.C., em uma carruagem de ouro puxada por 40 elefantes e muitos prisioneiros. 4 gerações antes, Judas Macabeus reuniu um exército de homens judeus para lutar contra os sírios que ocupavam Jerusalém. Em 163 a.C., ele entrou em Jerusalém montado em um cavalo enorme, enquanto o povo acenava com ramos de palmeira e gritava: Hosana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles limparam o templo, queimaram incenso, ofereceram sacrifício e acenderam um enorme menorá que queimou por 8 dias. Judas se tornou um herói, e muitos pensavam que ele era o Messias judeu. Não muito tempo depois, Judas foi morto em batalha e enterrado. 200 anos depois, quando Jesus entrou em Jerusalém, os judeus estavam sendo dominados por outra potência mundial, os romanos. Eles esperavam que Jesus fosse um Messias militar para liderá-los na batalha contra os romanos. Mas Jesus intencionalmente montou em um jumento para que eles soubessem que ele estava vindo em paz. Mesmo que você se sinta insignificante, o mestre pode usá-lo. Aprenda a lição do jumentinho. Jesus enviou seus discípulos para um local específico para requisitar o asno para ele montar. Era um potro, ou seja, um cavalo macho que tinha menos de 1 ano de idade, que ninguém jamais havia montado antes. Um jumento não é um cavalo puro sangue, é um animal simples e feio. O cavalo tem uma pelagem que brilha ao sol, lindos olhos grandes e uma crina que ondula na brilha. Tem longas pernas graciosas que marcham durante uma jornada. Alguns reis montam garanhões. Jesus, o rei dos reis, montou um jumentinho. Se ele dirigisse um carro, não estaria dirigindo um novo Lexus ou BMW, mas um Fusca ou talvez um Fiat Uno 93. Você pode estar pensando: Deus não precisa de mim. Eu certamente não sou um puro sangue espiritual. Emocional e espiritualmente estou mais para um burro velho do que um cavalo gracioso. Porém, a Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, fala o seguinte, olha só. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, fala assim: Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, os sábios, né? E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. O que torna esse jumentinho especial foram as palavras dos discípulos. O Senhor precisa dele. Eu sou discípulo de Jesus. E o Mestre me enviou hoje para lhe entregar esta mensagem. O Senhor precisa de você. Os versículos seguintes de Lucas, capítulo 19, também nos ensinam uma importante lição. Vamos ler aqui na Bíblia, Lucas, capítulo 19, versículo 36 ao 40. Olha só, Lucas, capítulo 19, versículo 36 ao 40. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras,
Toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O desfile de Jesus era diferente dos famosos conquistadores da terra. Abrindo o cortejo, estavam os cegos a quem restituir a vista. Os mudos, cuja língua soltara, entoavam os mais altos hosanas. Saltavam de alegria os coxos por ele curados, sendo os mais ativos em quebrar os ramos de palmeiras e agitá-los diante do Senhor. As viúvas e os órfãos exaltavam o nome de Jesus pelos atos de misericórdia que lhes dispensaram. Os leprosos a quem purificaram estendiam na estrada as vestes incontaminadas, ao mesmo tempo que o saudavam como o Rei da Glória. Lázaro, cujo corpo provara a corrupção no sepulcro, mas que então se regozijava na força da varonilidade gloriosa, conduzia o animal que Jesus montava. O versículo 38, vamos ler aqui, o 38 e o 39, olha só. Dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. O versículo 38 nos diz que as pessoas estavam gritando e cantando louvores a Jesus em voz alta. Então, no versículo 39, os fariseus disseram a Jesus para repreender seus discípulos. Em outras palavras, faça com que se acalmem e fiquem quietos. Jesus se recusou a derramar água fria no fogo do entusiasmo que eles expressavam. Em vez disso, Jesus disse: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Mas Jesus, versículo 40, mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Essa cena de júbilo lembra de algo que aconteceu 1000 anos antes. Davi era rei e a Arca da Aliança, representando a glória de Deus, estava sendo trazida para a cidade. Deixa eu ler para vocês aqui. 2 Reis, capítulo 6. Vou abrir aqui na Bíblia, tá? E ler para vocês. 2 Reis. Reis não, é 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6. Deixa eu ver aqui. Segunda Samuel, capítulo 6, vou ler aqui a partir do versículo 13. Olha só, sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Voltando Davi, versículo 20 agora. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. 2 Samuel 6 diz que houve grande alegria,
gritos de louvor e trombetas altas. A cada 6 passos, eles paravam e ofereciam sacrifício. Davi ficou tão feliz que a Bíblia diz que ele dançou diante do Senhor com toda a força. Sua esposa Mical, uma das filhas de Saul, tinha um espírito farisaico, e ela o criticou e disse que ele estava fazendo um papel de burro. Davi, entretanto, disse-lhe que não pararia de celebrar diante do Senhor, mas seria ainda mais enérgico em seu louvor. Não permita que ninguém o desencoraje de louvar ao Senhor. Você permitiu que alguém silenciasse seu louvor? Não permita que pessoas o intimidem ou pressionem a silenciar seu testemunho na sala de aula, no trabalho ou entre amigos. Louvar ao Senhor não é apenas algo que você faz na igreja, é uma atitude constante. De fato, se você não louva ao Senhor fora da igreja e depois vem aqui e louva ao Senhor, você é um hipócrita. Uma vida de louvor é uma atitude diária. Então, meu amigo, louve ao Senhor, mesmo que os fariseus lhe digam para ficar quieto. Foi um dia de aplausos, mas também foi um dia de lágrimas. Voltemos então aqui, em Lucas capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Olha só, se continuarmos lendo no capítulo 19, veremos que em meio aos gritos de alegria e louvor, algo inusitado aconteceu. Versos 41 a 44. Olha só. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não, olha só, porque não reconheceste a oportunidade de tua visitação. Quando o desfile de Jesus se aproximou da cidade, em meio a gritos de louvor e hosanas, ouviu-se o som sinistro de lamento agonizante de um coração partido. Jesus estava chorando em seu próprio desfile. No funeral de seu amigo Lázaro, Jesus chorou. A palavra grega usada naquele cenário era dacruo, que significa um choro silencioso, uma lágrima escorrendo em seu rosto. Mas a palavra usada aqui em Lucas 19 é claio, que significa um choro alto ou um lamento. Você quase consegue ouvir quando diz a palavra claio. E por que Jesus chorou naquela ocasião? Por que Jesus chorou naquele dia? Aqui estão pelo menos duas razões. Primeira, Jesus chorou por causa da descrença superficial. No versículo seguinte, após essa passagem, ele espalhou as mesas dos cambistas e desonestos. Olha o 45. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam. Antes do final da semana, os aplausos da multidão se transformariam em vaios. Por quê? Essas pessoas estavam procurando um libertador para facilitar suas vidas. Hoje, Jesus deve chorar quando vê o nível superficial de comprometimento em nossas vidas. Muitos procuram igrejas apenas em busca de milagres. Não investigam a Bíblia em busca da verdade. Outros vão à igreja no sábado e cantam, sejas louvado. E depois crucificam Jesus com sua desonestidade, linguagem e hábitos sujos na segunda-feira. E a segunda razão, Jesus chorou por causa da cegueira espiritual. O coração de Jesus se partiu porque os judeus não conseguiam enxergá-lo, não o reconheciam como Messias. Ele disse: se você compreendesse neste dia o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos.
Então, Jesus fez uma profecia surpreendente que se tornou realidade 40 anos depois. Ao olhar para Jerusalém, ele pôde visualizar uma cena terrível da cidade santa sendo cercada e queimada. A previsão de Jesus foi cumprida precisamente em 70 de nossa era, quando o general romano Tito sitiou a cidade. Nos 40 anos após a ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, os judeus continuaram se rebelando contra Roma, até que o exército romano finalmente decidiu atacá-los. A destruição de Jerusalém foi a consequência que Israel experimentou ao rejeitar Jesus como o Messias. Você nunca conhecerá a paz até se entregar a Jesus. Jesus chorou porque os judeus pensavam que a libertação dos romanos lhes daria paz, mas eles estavam errados. Ele diz: se você soubesse o que lhe daria paz. Ele estava falando sobre si mesmo, pois somente Jesus poderia lhes dar a paz. A paz também é incompreendida hoje. Milhares de pessoas hoje marcham por justiça, igualdade e paz. E não me entendam mal. Defender essas coisas é algo importante para a sociedade. Porém, de acordo com a Bíblia, paz não é ausência de guerra ou ausência de problemas. Jesus disse que até o fim dos tempos haveria guerras e rumores de guerras. A paz é algo que só Deus pode dar. A rejeição de Jesus leva a um juízo terrível. A destruição de Jerusalém foi a consequência que Israel experimentou ao rejeitar Jesus como Messias. Da mesma forma, se você passar a vida inteira e nunca reconhecer que Jesus é Deus e que Ele é sua única esperança de salvação, você experimentará o mesmo tipo de juízo terrível. Mas Deus o ama. Ele deu muitas oportunidades para ver e receber Jesus. Você confiará nele hoje? As palavras mais tristes desta passagem são encontradas no versículo 44. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. O povo de Israel não reconheceu o tempo da vinda de Deus. Em outras palavras, Jesus estava reivindicando ser Deus, o Rei, mas o povo não reconheceu. Então, não recebeu. Deixe-me fechar com uma história real. Mais de um século atrás, dois esportistas navegavam ao longo da costa da Escócia. Ancoraram o barco e desembarcaram para explorar o campo. No final do dia, eles se perderam. Quando a noite chegou, eles decidiram tentar encontrar algum abrigo. Eles bateram na porta de uma humilde cabana e pediram uma refeição e uma cama, oferecendo-se para pagar, claro. O fazendeiro olhou para os dois homens com suspeita e os mandou embora. Os dois homens bateram na casa vizinha e o proprietário os recebeu. Ele lhes deu uma refeição quente e uma cama para a noite. Somente de manhã, ele descobriu que um dos homens era Eduardo, príncipe de Gales, que mais tarde se tornou o rei Eduardo V. Imagine a vergonha e o arrependimento do primeiro fazendeiro, que se recusou a reconhecer e abrir a porta para seu futuro rei. Jesus é Deus, Ele é Rei. Será que reconhecemos essa verdade? Será que estamos prontos para reconhecê-lo em sua segunda vinda? Abra a porta de seu coração e deixe o Rei da Paz, aquele que merece todo louvor, reinar. Amém.
Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal, escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal, escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim, e servi-lo até o fim. É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. Eu tinha 8 anos de idade, em 1992, eu vim para São Paulo, morar com os meus tios. As coisas não estavam fáceis para minha mãe, criar os 3 filhos, sem pai. Então ela permitiu que eu viesse morar em São Paulo. Chegando aqui, eu fui morar em um bairro periférico da cidade de São Paulo, em uma periferia.
E na adolescência eu comecei a contrair alguns vícios. Então eu conheci a bebida alcoólica, o cigarro e estava cada vez mais me afundando nos vícios. Aos 16 anos de idade, eu saí da casa dos meus tios e fui morar sozinho. Mesmo com todas as dificuldades, eu queria trazer a minha mãe para o estado de São Paulo, a minha mãe e meus irmãos que moravam então no interior do Maranhão. Então eu consegui, os trouxe para cá, mas a minha mãe, ao chegar aqui, ela percebeu que eu tinha costumes diferentes dos demais filhos, dos outros 2 irmãos que ela criou. E aquilo a deixava muito triste. A minha mãe, ela veio para cá, para São Paulo, e ela já era convertida à fé adventista. E ela então começou a orar por mim, para que eu também me convertesse, para que eu parasse de fumar, de beber, de ir às festas. E parecia que nada estava adiantando. Até o dia em que ela me inscreveu em um curso para deixar de fumar na sua igreja local. Eu disse, tá bom, eu vou. Então eu fui para aquele curso e ali eu gostei muito, né? Realmente eu consegui parar de fumar. Depois daquilo, eu comecei a me interessar pela mensagem adventista. Então eu encontrei um irmão da igreja que começou a estudar a Bíblia comigo. E cada vez que estudávamos, as coisas começavam a ficar mais claras em minha mente, eu começava a sentir que eu deveria tomar maiores decisões em minha vida. Então, eu realmente não só parei de fumar, como também parei de beber e comecei a ir à igreja, a frequentar a igreja. E até um dia que eu estava frequentando uma semana especial de oração, que era a Semana Santa, e me fizeram um convite para que eu me batizasse. Eu, de prontidão, aceitei, né? E fui batizado, me tornando então um adventista do 7º dia. Eu não sabia quais passos eu daria, mas Deus foi conduzindo a minha vida de tal forma que no ano seguinte, 2005, eu deixei o meu emprego e eu fui colportar. E na colportagem fui bem sucedido. Em 2008 eu me casei. Em 2009 eu ingressei no Seminário Adventista de Teologia. E em 2012 eu concluí a minha faculdade de Teologia. Hoje eu sou um pastor da Igreja Adventista 7º Dia, mas tudo que eu queria era apenas deixar de fumar quando eu fui à igreja naquela ocasião. Cada um de nós temos uma decisão a tomar. E quanto mais cedo tomarmos essa decisão, é melhor para as nossas vidas, para o nosso presente e muito mais para o nosso futuro. E também para que possamos garantir a vida eterna. Eu tomei a minha decisão ainda jovem, eu tinha 18 anos de idade. E eu nunca, jamais me arrependi. Eu digo a você, se tens de tomar uma decisão, que seja agora. Amém. Vamos curvar a nossa cabeça neste momento e falarmos com nosso Pai Celestial. Senhor Deus, Pai querido, Deus de amor, mais uma vez, ó Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós queremos Te agradecer porque nós cremos que Jesus Cristo veio a este mundo e deu a sua vida por nós. Queremos Te agradecer porque temos a certeza que nós estamos aos Teus cuidados, de que somos preciosos para Ti. Senhor Deus, Te agradecemos também pelos milagres, pelas maravilhas que o Senhor tem realizado em nossa vida e na vida de muitas outras pessoas. Neste momento, queremos, mais uma vez, nos render a Ti e pedir ao Pai que o Senhor transforme o nosso ser, que o Senhor molde o nosso caráter e ajude outras pessoas também a tomar a decisão de começar uma nova vida com Cristo Jesus. Dá-nos a Tua paz,
Te pedimos, ó Pai, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Boa noite, um forte abraço e até amanhã. Tchau.